Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Nossa aula é de História, Preservação da História. As páginas estudadas são 252 a 254. Nós faremos os exercícios do 1 ao 3. E a tarefa de hoje é estudar para a prova de Geografia, tá bom? Preservação da História. Crianças, então, observe a imagem. Aqui é um santuário de Bom Jesus, dos Matozinhos em Congonhas, lá em Minas Gerais. Então, esse é um patrimônio, tá bom? Embaixo nós temos outro patrimônio, que são Arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Vamos fazer a leitura na página 253? Uma cidade inteira pode ser considerada patrimônio histórico e cultural, assim como monumentos, estátuas, pontes e igrejas, tá? Então, olha lá o que pode ser considerado um patrimônio histórico. Pode ser uma cidade inteira, como também pode ser monumentos, estátuas, pontes e igrejas, tá, crianças? Grande parte desses patrimônios está sujeito à ação de fatores naturais, como umidade, temperatura, vento, chuvas e etc. Então, há uma constante preocupação mundial em preservá-los, tá? Então, esses são os fatores naturais. A umidade é um fator natural que pode danificar, né, esses patrimônios, tá bom? A temperatura, se for um local que a temperatura é muito quente, muito calor, pode também danificar. Se é uma região que chove muito, né, que tem muita umidade, também pode danificar esses patrimônios. E o vento, quando vem um vento muito forte, né, chuva muito forte, também é um fator natural que pode danificar, estragar um patrimônio. Então, essa é uma preocupação mundial, não só aqui dos órgãos responsáveis do Brasil, mas também de outros países, tá bom? E para isso, então, crianças, existem leis que protegem e também preservam os patrimônios históricos. E são elas que garantem a conservação das características originais dos monumentos históricos. No mundo, o órgão responsável pela proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade é a Unesco. O que é a Unesco? É uma organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação. Então, o órgão que é responsável para proteger os patrimônios no mundo, o nome desse órgão é Unesco, tá? Já aqui no Brasil, tem um órgão responsável também, além da Unesco, né? Porque engloba o Brasil também. Nós temos aqui a IPAM. Olha lá, o que é a IPAM? É um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Esse instituto, ele foi criado em 1937 e ele está vinculado ao Ministério da Cultura, e esse instituto, ele é responsável por preservar as contribuições. Olha lá a responsabilidade desse instituto, olha lá. Vamos grifar. Preservar as contribuições dos diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira e seus ecossistemas. Você sabia que o IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, desenvolveu um manual, olha lá que legal, sobre atividades práticas de educação patrimonial? Olha que interessante, esse manual que o Instituto IPAM criou, né? Ele desenvolveu. Para que então que serve esse manual? As atividades que estão no manual buscam, olha lá, refletir sobre o nosso papel, olha lá, como cidadão plenos, que devem exercer seus deveres e direitos na preservação do patrimônio histórico do Brasil. Então, crianças, também é uma responsabilidade nossa,
né? De poder visitar esses espaços, né? Esses patrimônios, mas também temos o dever de preservar, de conservar, de cuidar desses lugares. É preciso, então, crianças, preservar os patrimônios históricos e culturais, não só por serem construções antigas, mas também porque a preservação da memória de um povo está diretamente ligada à conservação desse patrimônio. Então, nós preservamos a memória de um povo, né, que já viveu aqui, tá bom? Então, crianças, a preservação dos patrimônios, ele é muito importante. Por quê? Porque ele representa toda a história e o desenvolvimento do povo. Ele apresenta a sua cultura, a arquitetura, né? E também é uma forma de manter viva a tradição cultural. Olha que importante. Então, os patrimônios, com o tempo, eles podem ser danificados, podem estragar com ações da natureza, né? E isso é uma preocupação mundial. Então, por isso que existem leis para proteger esses patrimônios. Essas leis, para proteger esses patrimônios, garantem suas características originais. Mas como assim? Um exemplo, crianças, é na página 252, Arcos da Lapa, lá do Rio de Janeiro. Então, quando ele foi construído, ele é hoje, mesmo que foi construído há muitos anos atrás, hoje ele mantém, né, é preservado as características dele originais, desse arco. Então, nós podemos olhar, esse arco ele está do jeito que ele foi construído, ele não foi modificado, ele não foi alterado, tá bom? E assim também o Santuário de Bom Jesus. Ali também nós podemos observar as características dele. Precisa de reforma? Sim, porque com os fatores naturais, ele com o tempo ele vai danificando, com a chuva, com o vento, né, com a temperatura. Então, existem leis para reformar, para cuidar desses locais, realizar uma pintura, pintar a janela, tal, mas eles vão permanecer, eles vão deixar as características originais. Não vão lá trocar a janela, ter uma janela redonda, vai lá e coloca uma janela quadrada, né? Isso vai tirando as características originais, então isso não pode, tá? Eles vão ali arrumar o que está estragado nesse patrimônio, sempre cuidando para que ele sempre permaneça com as mesmas características de quando ele foi criado, inventado na primeira vez, tá bom? Então, o órgão responsável pelo mundo, né, dos patrimônios é a Unesco. Aqui no Brasil nós temos o Instituto, que é o IPAM, e eles fizeram um manual, né? Para quê? Qual foi o objetivo desse manual? O objetivo é levar os cidadãos, ou seja, as pessoas, né, a refletir sobre a importância e seu papel em cuidar desses lugares. E crianças, e a gente preservando, fazendo o nosso papel, né, preservando os patrimônios, nós também preservamos a memória de um povo, a história de um povo que viveu por aqui. Então, é muito importante nós termos esse cuidado. E aqui, crianças, nessa imagem, é a imagem de Brasília, né, que é a capital do Brasil. E a cidade ela está projetada por Oscar Niemeyer, tá bom? Vamos ler a curiosidade? Você sabia que os patrimônios culturais são divididos em materiais e imateriais? Vimos ao longo desse capítulo várias coisas que fazem parte do patrimônio cultural material, como os sítios arqueológicos e os prédios históricos. Além disso, os acervos de museus e os mais variados tipos de documentos também são bens culturais. Já o patrimônio cultural imaterial é formado por conhecimentos que fazem parte do dia a dia das comunidades, além de rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, da diversão e de outras práticas da vida social.
Então, preste atenção, crianças. Olha lá, patrimônios culturais, eles são divididos em materiais e imateriais, tá bom? Então, patrimônio cultural material são os sítios arqueológicos, os prédios, tudo que a gente consegue pegar, tá? Que é material, que foi deixado pelos povos antigos. Agora, o patrimônio cultural imaterial é todo o conhecimento, tudo que nós aprendemos, tá? Sobre o dia a dia das comunidades. Como assim? A forma que eles viviam, como que eram os seus rituais, as suas festas, né? Que marcam a vivência coletiva, a religiosidade deles, né? No que eles criam, o que eles faziam para se divertir, tá? E outras práticas do dia a dia. Então, essas coisas nós podemos pegar com as mãos? Não. Nós podemos conhecer e imaginar como que era que eles realizavam, né? As suas festas, os seus rituais, né? A gente consegue imaginar no que eles criam, qual era a forma que eles criam, né? Em deuses, como que eles se divertiam, tá? Por isso que é imaterial, tá bom? Agora nós vamos fazer os exercícios. Exercício 1. Qual órgão é responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro? A. Unesco. B. IPAM. C. UMASP. D. ONU. Então, preste bastante atenção. Se precisar ler a página anterior, faça a leitura novamente, tá bom? Exercício 2. Qual a importância do IPAM para o Brasil? Então, por que o IPAM é importante? Tá? Você vai escrever aí o que você acabou de aprender, com suas palavrinhas. Número 3. Há quantos anos o IPAM se preocupa com a preservação do patrimônio histórico do Brasil? Então, crianças, há quantos anos existe esse Instituto IPAM, tá bom? Lembrando que esse ano nós estamos no ano de 2020 e preste atenção o ano que ele foi criado, tá? Aí você vai ter que fazer uma continha aí para descobrir há quantos anos esse instituto se preocupa com a preservação dos patrimônios, tá bom? Olha a matemática aí em história, hein? Agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, fazer os 3 exercícios com muita atenção e retornem para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos para a correção? Então, lá na página 254, no exercício 1, vocês tinham que assinalar qual é o órgão responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro. Então, qual é, crianças? Letra B, né? O IPAM. Muito bem. Na número 2, vocês tinham que escrever qual a importância do IPAM para o Brasil. Então, como que ficou aí a resposta de vocês? O IPAM é o órgão responsável por preservar, proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e direito para as gerações presentes e futuras. E no exercício 3, vocês tinham que fazer uma continha, né? E descobrir quantos anos o IPAM se preocupa com a preservação do patrimônio histórico do Brasil. Então, era só pegar o ano, né, que nós estamos, 2020, e subtrair o ano de fundação, né, desse órgão, que foi 1937. Então, em 2020, o IPAM completou 83 anos. Então, retomando, vocês vão conferir as atividades. Esta semana, criança, nós não teremos tarefa, porque nós estamos na semana de provas, tá? Então, a tarefinha de vocês vai ser estudar para a prova de geografia. Então, retomem lá o conteúdo, leiam, tá? Toda a matéria do livro, estudem bastante, que amanhã no Zoom nós faremos a leitura e a explicação da prova. Então, bons estudos, beijinhos e até amanhã!